Trump suspende tarifas sobre eletrônicos, mas tensão comercial pode reacender. O governo Trump anunciou recentemente uma suspensão temporária das tarifas sobre smartphones e computadores, em uma tentativa de aliviar pressões imediatas no comércio internacional. No entanto, especialistas alertam que essa medida deve ser passageira. A política de Trump tem como foco uma reformulação profunda das relações comerciais dos Estados Unidos, com ênfase especial no setor de semicondutores, peça-chave da indústria tecnológica global. A possível reintrodução de tarifas sobre esses componentes pode impactar diretamente grandes empresas como Nvidia e TSMC, além de influenciar os preços de produtos eletrônicos em todo o mundo. Isso porque os semicondutores estão presentes em quase tudo, de smartphones e notebooks a carros e dispositivos de inteligência artificial. Além disso, a disputa vai além das tarifas. A China, que detém as maiores reservas de minerais raros, essenciais para a fabricação de chips, vem usando esse recurso como carta estratégica nas negociações. Em resposta, os Zenmine e Nakewea buscam alternativas como acordos com outros países produtores para reduzir a dependência chinesa. O cenário é de incerteza. Se por um lado a suspensão das tarifas representa um alívio momentâneo, por outro, a guerra dos chips segue sem resolução definitiva, com potenciais desdobramentos econômicos e geopolíticos nos próximos meses. Inscreva-se no canal e vamos ao especialista. Kenneth Correia, especialista em inteligência artificial da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Kenneth, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui discutindo esse assunto que está aquecido aí por conta das guerras de tarifa, aquecido também por conta do impacto de inteligência artificial. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Money Times. Kenneth, a gente viu recentemente que a Nvidia foi duramente castigada pelas novas regras de Donald Trump, que colocou aí uma licença especial para exportar, né, chips para a China, né? A Nvidia que exporta o H20, que é um dos mais populares de inteligência artificial, para o TikTok, né, também para a DeepSeek, para o site Alibaba. E agora a gente está vendo que ele pode voltar com as tarifas para os semicondutores. Que impacto que isso pode ter aí para o setor de forma mundial? Importante a gente lembrar que absolutamente qualquer produto eletrônico fabricado em 2025 carrega semicondutores. E a nossa vida digital é cada vez maior. Você falava há pouco agora discutindo a Tesla, os robôs humanoides. O próprio veículo da Tesla possui mais de 100 semicondutores diferentes. Então, é um setor que, quando impactado, gera um efeito cascata muito grande. Então, a gente tem uma visão mais direta. E é importante lembrar que China é uma coisa e Taiwan é outra. Eu acho que essa separação é importante de se fazer, embora talvez o Xi Jinping discorde comigo nessa definição. Mas os Estados Unidos começa uma conversa, fez a primeira reunião nessa sexta-feira que passou agora, sexta-feira santa pra gente, eles discutiram tarifas com Taiwan. Então é ali primeiro importante falar que este é o grande mercado dos quais os Estados Unidos importa. E, ao mesmo tempo, por ser um item que tem baixo valor quando você olha individualmente, mas no agregado aí já são algumas centenas de bilhões de dólares que importa de Taiwan, o impacto é muito grande. Até porque, né, Kenneth, a Nvidia, ela produz parte dos seus chips em Taiwan, né? E aí recompra para depois revender, né? Ou para vender para as empresas. Se as tarifas forem introduzidas, pode inviabilizar ou aumentar muito esses produtos do segmento? Você sabe, quando a gente fala dessa guerra de tarifas, a gente tenta procurar metáforas que a gente possa usar na vida real. E uma delas é o jogo de xadrez. E o grande mestre de xadrez, a grande jogador de xadrez, consegue olhar algumas jogadas à frente. O desafio dos semicondutores é que, de novo, apesar de serem muito pequenininhos, às vezes do tamanho de uma unha, eles têm componentes fabricados em inúmeros países. Então é difícil de entender quanto que, por exemplo, se imposta uma tarifa de 35%, vamos usar esse número para o meu exemplo aqui, o quanto que esse 35% vai influenciar no preço final é difícil de ser estimado. Por quê? É para cada uma das partes que é componente, e quando ela vai e volta, por exemplo, com valor agregado, este 35% como tarifa, no preço final, para o último representante da cadeia quando vende,
acaba virando muito mais do que isso. Então, sem dúvida nenhuma, a NVIDIA está no meio dessa briga de todos os lados, assim como o TSMC, acho que os dois grandes players que vale a gente mencionar desse universo, e os dois muito preocupados por conta de terem pouca mão nessa negociação. No fim do dia, a discussão das tarifas ela é um papel do executivo, ela tem um perfil diplomático, mas as empresas, como empresas privadas, ficam à mercê dessa discussão aí. Então, temos ainda muito vendaval com esse possível retorno das taxações de semicondutores. Ô Kenneth, a gente tem um outro ingrediente aí também nessa questão dos semicondutores, porque no meio dessa guerra comercial, a China, por exemplo, restringiu, né, o acesso dos Estados Unidos aos minerais raros, né? Os Estados Unidos que acabaram assinando aí, correndo um acordo com a Ucrânia, né, para ter minerais raros. Isso também, né, influencia porque os minerais raros que são peças importantes, são um insumo importante para a fabricação, né, de semicondutores, para computadores, não é isso? Exatamente. Lembrando que falei aqui há cerca de um mês com vocês aqui no CNBC sobre a questão de terras raras, que são esses principais elementos e minerais utilizados, e já anunciava que esse era o ponto de alavancagem da China. Por ter a reserva mais relevante do mundo, o que o Chile tem ainda é muito pouco desenvolvido do ponto de vista de mineração, a China tem esse grande alavancagem na negociação. Não é à toa, vocês falavam há pouco aí da Tesla de Elon Musk, que o Elon Musk já citou que as terras raras vão atrapalhar a sua entrega no fim do dia. E quando a gente olha para esse palco, lembrando que Elon Musk é um participante, membro efetivo do governo, a gente tem aí um jogo de narrativas onde a China vai usar o que ela tem, que nesse caso terras raras fica um grande ponto de alavancagem, os Estados Unidos usam o que tem como o maior importador desse setor também. Então, sem dúvida nenhuma, a China está trabalhando a discussão de tarifas por motivação e provocação do governo americano. Essa é uma iniciativa anunciada em campanha e agora já começando a ser executada pelo Donald Trump também, e ela vai tentar usar terras raras como um ponto de defesa. O que a gente deve ter como consequência é uma busca dos Estados Unidos para desenvolver, e aí eu falo em efetivamente colocar dinheiro para desenvolver os outros mercados de terras raras, né? Ucrânia está com um pouquinho de problema agora, Rússia não é um território muito legal, eu acho que vai acabar sobrando para o Chile aqui no continente americano. E o Brasil, Kenneth? O Brasil tem também uma fatia importante, né? Se bem que o Brasil tem terras raras, mas ainda já meio que vendida ou sob controle dos chineses, com investimento dos Estados Unidos. Tem um tripartite aí das terras raras no Brasil? Eu acho que assim, o governo brasileiro teria que ser um orquestrador exímio, quase que um líder da orquestra sinfônica, para conseguir ser uma baliza entre Estados Unidos e China nessa briga. Não dá para negar o crescimento e aumento que a gente teve de dependência das compras do mercado chinês para os nossos produtos. Recentemente, na guerra de tarifas, os Estados Unidos perdem um espaço na soja, o Brasil ganha de novo esse espaço. Eu acho que vai ser difícil a gente ficar do lado dos americanos nessa briga, né? A China, de fato, tem um poder de alavancagem muito grande sobre tudo que ela importa hoje da nossa produção, né? A gente viu também que a NVIDIA anunciou um dia antes, né, das novas regras de exportação dos chips de inteligência artificial para a China, um investimento de 500 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Com essas novas regras, com a possível aí tarifação dos semicondutores, a NVIDIA deve rever esse investimento. Isso pode fazer com que haja perda de emprego no setor. Isso pode movimentar também, Kenneth? É mais arriscado fazer aqui uma projeção de longo prazo, porque as coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande. Mas o que eu consigo colocar é o seguinte: a partir do momento que você tem um ambiente comercial global, né, falando de comércio global, mais turbulento, em geral, as empresas vão para um processo que a gente tem chamado aí do nearshoring, né, de trazer a fabricação para mais perto do mercado consumidor. Então, neste caso, esse chacoalho possível, e além de todos os outros conflitos que a gente tem, bélicos, por exemplo, o próprio desequilíbrio que é comum também nos mercados sudeste asiático, eu acredito que a NVIDIA segue firme e forte fazendo esse investimento. Agora, tem que lembrar que, como empresa privada, ela também pode ficar à mercê de seus clientes. E aí, China, sendo o maior importador de semicondutores da própria produção da NVIDIA,
já gera também um desbalanço. Agora, a gente tem que também saber dividir o que são a briga de narrativa para tentar ganhar alavancagem na batalha comercial e o que de fato são decisões de negócio. Se você pensar nos próximos 10 anos, com o que a gente tem de tecnologia sendo desenvolvida a desenvolver, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de mais fábricas de semicondutores em cada uma das etapas da escala no mundo. Então, eu imagino que a NVIDIA continue, sim, fazendo investimento dela. Agora, isso é uma projeção difícil de fazer nesse momento no meio do furacão, né? Por outro lado, né, Kenneth, a gente viu que o Donald Trump ele recuou na retórica sobre a taxação da China, já fala aí num acordo, que não vai ser bem assim, dos 145%. Isso dá uma animada no mercado, não precisa mais encher um avião de iPhone para levar para os Estados Unidos correndo? Olha só, com certeza temos que lembrar o perfil e estilo de negociação de Donald Trump, né? Esse anúncio das tarifas é, de novo, pauta de campanha, como eu falei mais cedo, mas ele também tem um perfil de negociador, onde ele entra, com a expressão que a gente usa no mercado, é com o pé na porta, né? Com os dois pés na porta nesse caso. E a partir do momento que ele entende até onde ele pode ir, a partir do momento que ele é pressionado pela sua base, porque naturalmente o mercado é um grande formador de opinião nas decisões que ele toma, e o mercado deu o seu recado na semana passada de maneira muito clara. Então, eu acredito que ele vá, sim, encontrar um espaço para aumentar a receita dos Estados Unidos com relação a tarifas, mas o maior soldado nessa batalha com ele não é a NVIDIA, não é o mercado financeiro. É um negocinho chamado inflação. E aí, contra a inflação, ele não tem o que fazer, porque esse aumento de preços, eu participei do evento em Nova York no começo do ano, onde os americanos já falavam da aceleração da inflação de serviços, mas que eles achavam que tinham contido a inflação de produtos. E aí vem o tarifaço e muda totalmente o jogo. Acredito que esse vai ser o grande regulador de até onde esses pés na porta do Trump vão, até onde ele vai, de repente, dar alguns passinhos para trás. Kenneth, a gente já vê aí os reflexos, né, desse tarifaço, hoje divulgado o PMI, que eu estava conversando até com o Renan, a queda na atividade empresarial, o aumento dos preços de bens e serviços, inflação vai subir, ele cobra o Jerome Powell para reduzir os juros e o Jerome Powell está aí com a faca e o queijo na mão para mostrar para ele que não tenho condições de reduzir porque os preços gerais estão inflacionados, não é isso, Kenneth? Exatamente. E o americano, diferente do brasileiro, está desacostumado com inflação, né? A gente no Brasil vive isso há pelo menos 30 anos de maneira mais controlada, para os parâmetros que a gente tinha no final dos anos 80, começo dos 90, mas a gente viveu, e o nosso mercado financeiro dessa maneira, as empresas que estão aqui estabelecidas, trabalhando num contexto de inflações aí de 5% a 10% ao ano. Nos Estados Unidos isso é impensável. O americano não viu uma depreciação no dólar, como ele viu nos últimos 3 anos, nos últimos 30, né? Então é uma velocidade com que o aumento do preço ocorre. E aí esse tarifaço, naturalmente, quando você impõe a tarifa, você pode até imaginar alguma coisa no superávit da receita do governo, mas quando você olha para o preço dos produtos, principalmente um país como os Estados Unidos, que importa boa parte do que consome, a porrada é muito grande a inflação. Vamos conferir, né, o que vai acontecer aí nos próximos dias ou nos próximos minutos, porque tudo muda rapidinho. Kenneth Correia, muito obrigado pela sua participação aqui no Money Times. Uma ótima tarde para você. Até logo. Maravilha, obrigado.